Cresce. Oito horas 39 minutos em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo. Só para dar um alô aqui, Rodrigo, por favor. Visualizar o tempo, porque esse tempo, sabe como é que é, né? Estamos no inverno, transição, assim, período de transição para a primavera, pode mudar, mas está confirmado aí para hoje calor de 34 graus, conforme prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. Voltamos com o Folha no Ar, que é oferecido pela Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E seguindo nessa missão e nesse compromisso de trazer aqui para o público um debate importante sobre a eleição na reitoria da UENF, hoje estamos recebendo a Rosana Rodrigues, que é professora e candidata à reitoria da UENF pela situação. Já falamos sobre vários assuntos: evasão, expansão, inclusão com segurança e transporte. Falamos também sobre o Solar de Jesuíta, Vila Maria, né, as pesquisas nessa interação aí com o município. Agora com dedicação exclusiva, que é outra pauta importante também, relação com o servidor e com os poderes públicos em Campos e Rio de Janeiro. E o Rodrigo, né, faz a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Dentro dessa questão da dedicação exclusiva, a gente falou sobre a permanência do aluno agora há pouco, mas também como fazer com a permanência desse profissional. Você falou desse quadro que não chega nem a 50% do que é necessário lá para que a UENF tenha o funcionamento e a sua expansão. Mas a gente vê também, por outro lado, às vezes um profissional que está na UENF, mas acaba optando por outra universidade ou até particular em alguns casos, pela questão dessa dedicação exclusiva. Você acha que é o correto hoje para um profissional? Você acha que isso você defende a dedicação exclusiva? Rodrigo, defendemos sim a manutenção do regime de dedicação exclusiva para os servidores docentes da universidade. Isso é a base de funcionamento da UENF, isso vem da origem da universidade, e nós entendemos que a dedicação exclusiva ela é necessária para mantermos a qualidade e, como o nome diz, a dedicação do docente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Isso não significa que os docentes em dedicação exclusiva não possam trabalhar dentro do sistema, do ecossistema de inovação e receber royalties ou outros títulos, vamos dizer assim, né, de propriedade intelectual. Nós temos, inclusive, resoluções internas aprovadas pelo Conselho Universitário que permitem todo esse arcabouço legal para aqueles professores que têm uma pesquisa com viés bastante tecnológico e de inovação e que eles possam ter o reconhecimento na forma de um adicional de recebimento, né, de pagamento, por conta desse trabalho de inovação que ele faz e que leva o nome e a chancela da universidade. Então, essas coisas não são incompatíveis, mas nós entendemos que a manutenção da dedicação exclusiva ela é extremamente necessária para que a gente tenha a manutenção da marca da UENF, o nome da UENF. Então, em outras universidades nós temos aí professores que são 20 horas, outros regimes de trabalho, mas nós entendemos que esses modelos não atendem às premissas de qualidade e excelência acadêmica que na UENF nós queremos. Professora, uma das questões internas da UENF que se permeia lá é a relação técnica dos professores, né? Valorização, a questão de insalubridade, todas essas questões que interessam efetivamente os eleitores de vocês, né? Que são
professores, técnicos e estudantes. E essa dualidade entre técnicos e professores, tanto em questão de benefício quanto em questão de representatividade, participação nas administrações e tanto no colégio eleitoral, né? Como que é visto pela chapa de vocês e quais as propostas em relação ao corpo técnico ali e o corpo docente da UENF? Edmundo, excelente pergunta. Isso me dá a oportunidade de falar uma coisa que a gente diz sempre. A UENF, ela é uma só e ela é de todos. Nós não podemos continuar seguindo nessa dicotomia de que tem uma UENF para os servidores técnicos e uma UENF para os servidores docentes. Nós somos todos servidores públicos. Nós entendemos que houve um momento histórico na universidade que está relacionado com a divisão do nosso plano de cargos e vencimentos que ocorreu já há bastante tempo e houve um aumento menor para os servidores técnicos. E isso, de uma certa forma, criou uma fissura dentro desse corpo, desse tecido social dentro da universidade. Nós precisamos trabalhar com muita seriedade, com muito diálogo e com muita pacificação para a gente poder tornar essa fissura, enfim, vencermos essas fissuras internas, né? Recentemente nós tivemos a aprovação de um novo PCV e houve novamente uma tentativa de separação na negociação de salários para docentes e para técnicos. E, felizmente, isso não foi aprovado no Conselho Universitário, porque novamente nós iríamos colocar, vamos dizer assim, né, mais gasolina nesse negócio. Então, nós pretendemos trabalhar sim, tanto eu quanto o Fábio, nós somos pessoas extremamente agregadoras, pessoas de diálogo, pessoas que temos o hábito de receber, ouvir, dialogar com todas as pessoas. Então, nós temos um interesse muito grande de retomarmos uma UENF como tínhamos lá no princípio, a UENF de todos e para todos. Então, eu entendo que esse momento é um momento importante para a gente tomar essa decisão desse caminho pacificador. Eu acho que em linhas gerais a gente pode colocar isso. E dizer aqui do trabalho importantíssimo que foi feito pelo sindicato, pelo Sintoperj, nos últimos 2 anos, em que nós, recentemente, nos últimos 2 meses, todos os servidores públicos da UENF receberam talvez os seus maiores contra-cheques na história, porque nós conseguimos ter colocados importantes conquistas, né? Mesmo com o regime de recuperação fiscal no Estado, nós tivemos aí o auxílio transporte, o auxílio saúde e o auxílio educação, inclusive com pagamentos de retroativos. E isso só foi possível porque nós conseguimos, ao longo do tempo, construir uma unidade com o Sintoperj que representa todos os servidores públicos da nossa instituição. Então, isso é um papel de parceria muito importante. E outra coisa também que nós temos garantido no nosso plano de gestão é que os cargos técnicos irão seguir sendo ocupados por técnicos e não por docentes. Os docentes, eles precisam, sim, ter tempo para se dedicarem às aulas, à pesquisa, à pós-graduação, aos projetos de extensão, e os servidores técnicos precisam ser continuamente capacitados, receber aí estímulos para treinamento, capacitação, atualização nas suas funções, e a gente poder, assim, de fato, atender não só a comunidade interna, mas o que se espera dela externamente. Então, eu entendo que a gente precisa se comportar como um corpo, né? Então, servidores, sejam eles de nível técnico ou docentes, nós precisamos trabalhar de forma integrada para
permitir que a UENF continue crescendo, porque é importante que a gente diga que em nenhum momento, mesmo nos momentos de crise financeira, econômica e política em 2016, 2017, e mesmo durante a pandemia, a UENF não deixou de crescer um momento. Só para dar um exemplo, esse ano nós aprovamos 2 novos programas de pós-graduação e resgatamos o programa de doutorado no curso de Engenharia Civil. Então, são 3 notícias muito importantes que vêm aí nessa esteira do crescimento da universidade. Né? A possibilidade de nós termos novos alunos em 2 cursos novos e o resgate do programa de doutorado da Engenharia Civil. A gente vai entrar agora na parte política, tanto na política, vai ter agora esse Festival de Democracia, né, que é a eleição, eu acho que é o ápice do que é a democracia. Eleição para democracia é a Copa do Mundo, né? É o dia 16 agora e 19. Mas a política também é extramuros, né? Extra universidade. É uma universidade estadual, né? A gente falou que da construção da UENF, tem muita gente envolvida nisso. Né? Eu sempre comento isso, eu estava presente, além da inauguração da reforma da Vila Maria, quando o Moreira Franco assinou o ato de criação da UENF, no final do governo dele, que depois assim vai pegar e fazer aquilo dele, vai fazer o que ele tentou fazendo na UNB, a ditadura castrou ele. Né? Mas como é que é essa construção política? A questão dos duodécimos com a LERJ é fundamental. Como é que você, sendo eleita reitora, como é que você pretende se relacionar com o legislativo estadual, executivo estadual, mas também, a gente falou aqui da parceria com o Twin, que é um vereador, também legislativo municipal e executivo municipal. Olha, Luizio, que bom que você perguntou. Primeiro, a eleição dentro da universidade é uma festa democrática. A gente precisa convidar todas as pessoas a exercerem esse direito. É uma conquista e, de fato, a universidade, no estado do Rio, tanto a UENF quanto a UERJ, elas têm eleições e não é uma lista tríplice, né, é uma eleição mesmo. E aí eu vou poder completar a resposta a pergunta que o Edmundo me fez, é a questão do voto paritário entre professores, estudantes e técnicos. Nós precisamos, de fato, melhorar um pouco essa proporção, porque como estamos hoje, a gente ainda não pode se dizer muito democrático, porque 70, 15, 15 está um pouco distante, né, de um equilíbrio entre os diversos representantes dos segmentos na universidade. Então, isso é uma coisa que a universidade precisa repensar enquanto... Isso, então, exatamente. O IFE é mais equilibrado. Isso, então, assim, a universidade precisa maduramente fazer essa discussão para ter uma representatividade mais equilibrada dentro de um processo democrático de escolha. Então, isso é uma coisa que nós pretendemos estabelecer uma discussão nesse sentido, junto aos colegiados competentes, né, porque isso não é decisão de reitor, isso é decisão do Conselho Universitário, mas nós precisamos pautar essa discussão de uma forma madura e equilibrada. Dentro da parte política, e assim, quando eu coloco meu nome à disposição da comunidade universitária, eu entendo que eu venho de uma trajetória em que, em momentos distintos, eu estive em condições de participar de diálogos com as várias esferas de poder. Então, desde o poder municipal, que é fundamental para o funcionamento da universidade de forma rotineira. A gente falou aqui do papel do poder público no transporte urbano, na chegada da UENF, a gente falou sobre segurança no entorno da UENF. Então, é preciso haver uma conversa muito próxima com os entes municipais. Nós estamos nesse território e temos um grande orgulho de estarmos aqui nesse território. Então, nós precisamos construir relações sólidas, republicanas e muito abertas e transparentes com o poder público municipal. Nós devemos a esse desenvolvimento regional que tanto a universidade propaga, que foi criada para promover. Então, isso não pode ser feito sem uma parceria
com os governos municipais, e aí não só Campos, mas São Fidélis, São João da Barra, São Francisco, todo o norte e noroeste fluminense. Então, nós precisamos ter, sim, uma boa relação com esses parceiros, com esses gestores. Além disso, como ente estadual, como você bem colocou, nós precisamos, sim, também estabelecer um ótimo relacionamento, um ótimo diálogo, não só com o legislativo, mas também com o executivo. E eu acho que a gente vem caminhando relativamente bem nessa área. Tanto é que os nossos esforços para termos reconhecidos aí os nossos direitos em relação aos auxílios que foram pagos, e todas as contas hoje da UENF estão em dia. Então, quem for receber a universidade no próximo ano vai pegar uma universidade absolutamente sem dívidas, ao contrário do que aconteceu em outros anos. Então, todas as nossas contas são pagas, ainda que nós não tenhamos os tão sonhados duodécimos. E isso é uma pauta de luta que tem que estar presente, seja lá quem for assumir a universidade daqui para frente. Nós precisamos resgatar a questão dos duodécimos. A lei está sancionada, mas não existe regulamentação. Então, hoje, nós não temos ainda a tão sonhada autonomia financeira. Isso é uma coisa que muitas pessoas ainda não entendem, mas eu não vou me deter muito, porque senão eu vou falar demais. Depende do executivo, né? Legislativo mais. Isso, exatamente. A gente vai ter que fazer um trabalho para a liberação dos duodécimos, né? Então, assim, são sempre pautas de importância que são prioridades para a reitoria e precisam ser encaminhadas de uma forma bastante consistente e robusta. Eu vou além da gente construir esse diálogo com o legislativo e o executivo estadual. O Estado hoje está num regime chamado regime de recuperação fiscal. E nós dependemos muito de Brasília. Então, nesse momento, é importante a gente dizer para vocês que a UENF hoje ela tem uma representação oficial em Brasília. Nós temos uma servidora, deixar aqui um abraço para a Rosimara, que está em Brasília, nos atendendo. Toda semana ela visita todos os deputados da bancada do Rio de Janeiro, todos, absolutamente todos, né? Então, assim, não existe matiz ideológico, não há preferência por esse ou aquele. Nós visitamos todos e levamos as pautas da UENF, que tem a possibilidade de terem apoio dentro da Câmara e do Senado, e que isso seja rebatido também em nível estadual. Então, para além dessa construção no Estado, nós precisamos construir também um diálogo com o Executivo Nacional e com o Legislativo Nacional também. Então, nós tivemos a oportunidade esse ano de sermos recebidos pelo ministro da Educação, levando as pautas da UENF, com a ministra da Ciência e Tecnologia, a Luciana Santos, com a presidente da CAPES. São reuniões exclusivas com a UENF, não são reuniões abertas para todas as pessoas. E também com o presidente do CNPq, em que pudemos falar aí da questão da permanência, uma coisa bastante específica, e ele manifestou também a preocupação dele com a questão da permanência nas universidades. Então, a gente precisa construir diálogo e pautas que impactem positivamente a universidade e que vão além do executivo e do legislativo estadual. A gente precisa se conectar também com os órgãos federais. Então, essa também é a nossa proposta, é a nossa bandeira, de nós nos fazermos vistos, né, e lembrados por todo esse cenário aí de apoio à ciência, à tecnologia e à educação em todos os níveis de discussão. No âmbito federal, tem que falar umas coisas do âmbito municipal, mas eu primeiro vou para o âmbito central, depois eu desço de volta à Plano 50K. A educação parece ser consensual, né? Questão de opinião. Ela foi eleita no último governo federal, no anterior, como uma espécie de um adversário, assim como imprensa, né? Assim como cultura. Como você, pessoa física mesmo, não só candidato, pessoa física, como educadora, como é que você vê a passagem do Brasil
de Bolsonaro para Lula? Para o Lula 3, no caso. Bom, todos sabemos os efeitos nefastos do desinvestimento que houve na educação em todos os seus níveis. Não só em termos das universidades, da ciência, da tecnologia, nós sentimos isso de uma forma muito dolorosa, com o corte de bolsas, não havia editais para projetos de pesquisa, a fuga de cérebros, as pessoas indo embora do país depois de receberem um treinamento fabuloso e as pessoas terem que deixar o país por absoluta falta de opção e de oportunidade. Então, eu preciso dizer que, nesse momento, a UENF ela foi muito incisiva e efetiva em procurar manter presente os nossos jovens doutores por meio de um programa de bolsas de recém-doutor, para que esses jovens cérebros não fossem embora. Né? Às vezes não migram nem para outro país, eles vão para São Paulo ou outros lugares, porque temos a FAPESP, que é uma potência no financiamento, a pesquisa com mais de R$1 bilhão de reais de orçamento. Então, nós procuramos atender também dessa forma a permanência do jovem doutor e junto a grupos de pesquisa bem estabelecidos. Mas os efeitos danosos a gente vai sentir ainda por algum tempo. Inclusive com discursos de desvalorização do ensino público e do que é a universidade pública. Quem não se lembra daquelas declarações horríveis, né, de que nas universidades eram só pessoas peladas, fazendo festa, usando drogas. Então, assim, desvirtuando completamente o que é o cenário de uma universidade pública que tem a capacidade de formar as pessoas que vão atuar aí nas diferentes profissões. Então, os médicos, engenheiros, advogados, jornalistas, agrônomos, biólogos e toda a ciência que é feita. Isso num período em que nós estávamos em pandemia e foi aí que a ciência se mostrou como ela é fundamental, como ela é importante, como ela é decisiva na vida de todo cidadão. Então, essa situação nós ainda vamos viver durante um tempo, e aí a gente falou, né, sobre a questão de evasão e permanência e da procura pela universidade. Hoje a gente escuta de algumas pessoas, cada vez menos, ainda bem, o meu filho ou minha filha não vai estudar numa universidade pública. Deus me livre de uma universidade pública. A universidade pública é aquela que reúne as maiores e melhores mentes, as cabeças pensantes, é onde estão as pessoas que vão formar as outras pessoas e vão trazer a realidade, resultados que vão impactar muito positivamente a sociedade e muito positivamente o desenvolvimento econômico, local, regional, nacional. Então, nós precisamos trabalhar para desmistificar isso ainda, que ficou, infelizmente, esse ranço, né? Além do desinvestimento, a capacidade de se falar mal do que é a educação pública hoje, principalmente no ambiente universitário. Agora, eu entendo que muita coisa já foi feita no governo novo. O presidente Lula, nos outros 2 mandatos, foi o presidente que mais investiu. É só pegarem os gráficos, eu não estou falando isso por questões ideológicas, mas é só pegarem os gráficos, peguem os números e a gente vai ver o investimento que foi feito na construção de universidades públicas, no REUNE, nos institutos federais que hoje permeiam aí as cidades do interior, a possibilidade das pessoas pobres, pretas, humildes, acessarem o ensino superior e transformarem as suas vidas e as vidas de suas famílias. E isso só é conseguido com investimento. E a nossa expectativa é que, além da gente conseguir manter um diálogo com essas instituições federais, então, eu já falei que esse ano a UENF já foi recebida pela CAPES, pelo CNPq, pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Ensino Superior, enfim, por vários órgãos do governo federal, porque nós temos hoje interlocutores lá que são cientistas e que entendem a importância da educação, da ciência e tecnologia para o país.
né? Um país que não investe em educação, que não investe em ciência e tecnologia, não vai se desenvolver, não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar sendo um país atrasado, né? Colonizado. Então, não é isso que nós queremos para o nosso país. Então, há muita expectativa em tudo que ainda vai acontecer para o desenvolvimento da educação, da ciência, da inovação no país, com esse governo que se iniciou em janeiro desse ano. Lembrando, para não lembrar, ouvindo você falar, desde quando os gregos antigos inventaram o que é ciência, que povo se fez sem investir em ciência, né? Inclusive começar por eles, né? Mas, como diria Capi, para o nosso canavial aqui, saudoso Capi, saudosa memória, um gênio do teatro de Campos, um grande poeta também. A gente falou da relação, por exemplo, do Paraesporte, a relação com o vereador de Campos. A gente tem, tradicionalmente em Campos, a gente já teve a época dos médicos que se lançavam, Arnaldo, Mocaibe. A gente tem uma certa tradição, eu acompanho política desde 89, algumas tentativas de transição da gestão de grandes instituições de ensino para mandato eletivo, né? Mandato eletivo político, né? Partidário. A gente teve o Luciano D'Angelo, que foi um grande gestor da Escola Técnica Federal de Campos, primeiro diretor eleito democraticamente, ainda no finalzinho da ditadura. Tentou vir a federal, ficou na suplência, não conseguiu. Depois tivemos o Roberto Moraes, que fez a passagem da mesma escola técnica para a Cefet, antes de virar a IFE. Também tentou via estadual, rachou o PT na época, Antônio Carlos Rangel, que era o vereador, mas também não conseguiu se eleger. Eu estou aqui o Gilberto, que foi candidato a vereador na última eleição, deve ser candidato a vereador nessa, porque foi do DCE, aí não como gestor, né, mas como estudante. A professora Natália, uma professora que foi, acho que a grande novidade da última eleição ao prefeito, a grande revelação. Quase certo que o Jefferson, né, atual reitor do IFE, tem eleição agora também em novembro, deve ser o candidato PT a prefeito de Campos. E se fala nos bastidores, né, logicamente que a convenção em julho até lá, tudo é suposição, né, por lei. Uhum. Né? Mas se fala que se você fosse eleita, o Raul talvez viesse, qual você foi vice-reitora na última eleição, a vereador. Isso existe? É só uma conversa? É só um boato? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que quanto mais candidatos capacitados, com formação, que tenham essa questão de olhar o território, o município, de uma forma coletiva, inclusiva, melhor será para o município. Essas questões são muito relacionadas com os CPFs, então eu acho que nada melhor do que as próprias pessoas para dizerem se tem interesse ou não em ingressarem numa vida política. Eu posso dizer o seguinte, hoje... Posso mandar pergunta? Pode, você pode. Já ouviu isso? Já ouvi várias vezes. Então, assim, eu entendo que são pessoas que são ativos muito importantes e muito atuantes no município. E, é claro, há sempre uma especulação muito grande, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu não sou filiada a nenhum partido político. Tá? Eu entendo que a universidade ela não pode exercer política partidária. A política da universidade ela tem que ser a defesa do ensino, da pesquisa, da pós-graduação, da condição dos seus servidores dentro da instituição. Então, a nossa política tem que ser a defesa da universidade. Então, eu acho que essa é a pauta mais importante que a gente tem para defender. Agora, eu entendo que as pessoas que são formadoras de opinião, que são muito ligadas aí à questão de discutir o território, discutir o município, são candidatas naturais aí para diversos cargos, postos de comando. Então, não vejo isso como nenhuma coisa fora do comum.
né? E acho que quanto mais candidatos bem estruturados, que tenham boa capacidade de diálogo, que liderem processos que sejam coletivos e inclusivos, melhor para que as pessoas possam escolher, né, as pessoas mais capacitadas para ocuparem cargos, tanto no legislativo quanto no executivo. Então, eu acho que o posicionamento tem que ser bastante claro nesse sentido. Tá? Se citar nome, você sempre você sempre esquece alguém. Não podia deixar de citar Odisseia Carvalho, professora, vereadora, né? E o saudoso também, o pai de Rafael Diniz, Sérgio Diniz, também professor universitário, também vereador. Só para você ficar citando o nome, você sempre esquece. Sim, isso já me aconteceu também. E depois a pessoa veio falar que ficou muito chateada, porque eu citei um montão de nome e não citei o dela. Então, a gente sempre acaba... acontece aquela história, né, que a gente comenta. Mas eu entendo isso. Então, assim, são muitos ativos importantes, são pessoas que têm a questão de estarem relacionadas com uma grande população de pessoas. Então, o IFE tem 20 e tantos mil alunos, a UENF tem lá os seus 7 mil alunos, está presente em diversos municípios, assim como o IFE. Então, eu entendo que muitas pessoas até se aproximem dos gestores para falar, olha, você deveria se candidatar, você precisa se candidatar. Então, são ativos, né? São pessoas que têm condições de terem uma boa representação dentro de uma eleição para o legislativo, por exemplo, municipal. Mas isso é uma questão aí que é a decisão de cada um, de cada CPF, né? Dentro da sua visão do que quer para o futuro da sua vida, da sua carreira, enfim, né? Professora e candidata à reitora da UENF, Rosana Rodrigues, o Henrique da Hora voltou a postar aqui e ele fez ontem também, dessa mesma forma. E ele diz aqui nessa postagem agora lá no streaming do Face. Ontem provoquei o Carlão a uma civilidade de tecer um elogio à sua adversária. Gostaria de ver o mesmo hoje. Qual a característica que a candidata admira no seu adversário? Bom, o professor Carlos Rezende, ele é um pesquisador já estabelecido e reconhecido pelos seus pares, né? Aliás, pensando aqui agora, nós temos até uma trajetória bastante parecida do ponto de vista acadêmico. Ele é cientista do nosso estado pela FAPERJ, né? É uma honraria, é uma distinção que é concedida às pessoas que apresentam projetos e que demonstram aí uma capacidade científica destacada. E também é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Essa bolsa de produtividade é interessante que ela é concedida em níveis, né, em graus de maturidade, e é interessante que na universidade nós somos 318 professores e temos aí 65 docentes, mais ou menos, que têm essa honraria, essa bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. E nós temos 2 na UENF que são classificados no 1B, sendo que o máximo é 1A. E os 2 professores 1B somos exatamente eu e o professor Carlos Rezende. Então, a gente tem trajetórias acadêmicas bastante parecidas e eu acho que esse é um reconhecimento que eu faço aqui na carreira do professor Carlos Rezende, né? Ele tem um mérito acadêmico reconhecido pelos seus pares, né? E se eu puder deixar um recado para ele também, eu falo para ele no dia 19 de setembro votar na Chapa 10. 19 a 16, 16 é uma parte, 16 né? Nos polos do CEDERJ. Do CEDERJ, 19 nos nossos campi, Macaé e Campos dos Goitacazes. E Campos e Macaé, isso. Perfeito. Tá bom? É isso. Perfeito. Fala, Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Você movimentou aqui? O tempo ali. Tá. E também, assim como feito ontem, a gente cedeu 1 minuto para as considerações finais, aí você fique à vontade, né, para poder fazer o encerramento seu aqui dessa entrevista, desse debate. Bom, agradecer a vocês, né, esse momento que nós passamos aqui. Dizer que eu estou muito tranquila com essa caminhada. Eu quero agradecer às pessoas que me apoiaram nesse momento de tomar essa decisão.
ao Fábio Olivares, que está aqui comigo, e que me dá uma tranquilidade muito grande, porque também é uma pessoa com viés acadêmico-científico e um currículo irretocável, uma experiência de 16 anos na CAPES, como coordenador adjunto da segunda maior área de pesquisa do país. Então, são duas pessoas que têm uma experiência muito grande. Eu, dentro da universidade, já passei por diferentes gestões com cargos administrativos, começando lá atrás com o primeiro reitor eleito, o professor Salacier, depois o professor Braz, depois coordenadora de programa de pós-graduação, o primeiro a ter a nota 6 na CAPES, depois como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, e, por fim, como vice-reitora, e tive, né, o privilégio de fazer isso tudo, mantendo a minha competência acadêmica. Sou bolsista cientista do nosso estado, sou bolsista de produtividade do CNPq, mantenho o meu laboratório com 12 estudantes de graduação e pós-graduação funcionando plenamente, projetos aprovados na FAPES, no CNPq. Então, consegui conciliar uma carreira acadêmico-científica com a gestão, com os projetos de extensão. As pessoas me perguntam como eu faço isso, mas eu faço com muito prazer, com uma satisfação enorme. Vi essa universidade nascer e crescer e continuar crescendo. Desejo que ela continue sempre crescendo. E nesse momento, então, que eu proponho o meu nome, eu vou fazer uso aqui das palavras ditas aí pelo Fábio Olivares, que a UENF hoje tem e vive um momento histórico. Nós temos a caneta da história na mão, eleger a primeira mulher reitora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Muito bem. Bom, então, minha Rosana Rodrigues, professora e candidata a reitora da UENF, formando a chapa 10 com o Fábio Olivares. Muito obrigado por hoje. Eu vou trazer aqui a bancada, quero registrar também a Ana Beatriz, Ana Bárbara Freitas, prima do Edivazinho Júnior, né, da família lá, por isso que ela é imperativa também. Agora tá calma que ela parou de tomar café. Não, ela já tirou umas 100 fotografias aqui, entendeu? Ela é a nossa... Tadinha. Não, mas não que essa hiperatividade seja nada de ruim, pelo contrário. É que eu achei uma pessoa mais do que eu. De lá me liga e ele fala o que ele precisa, fala de lá, mas quando eu vou falar já digo. Não troca. A Bárbara não faz isso não, gente, tá? Mas hiperatividade tá bom. Tá bom, muito obrigado pela presença de todos. Começo aqui pelo Rodrigo também, agradecer pela sua presença, por ter me proporcionado a alegria e satisfação, um prazer enorme de estar aqui do seu lado, dividindo o microfone. Eu agradeço. Rapaz, ele repetiu igual ontem, não é o mesmo prazer para ele. Eu agradeço. Suspirou. Ai, gente, mas agradecer desde já também, não só o Cláudio, mas o Beto tá aqui do outro lado, também o Edmundo, volte mais, Edmundo, a Luísio pela parceria de sempre, todo mundo que tá aqui nos bastidores, a Rosana, desejar, né, que a eleição transcorra da melhor forma possível para o UENF. O programa deu essa oportunidade para que as pessoas, quem ainda não tinha ouvido os dois candidatos, para que pudessem ouvi-los e aí tirar suas conclusões, né? A gente tentou levar isso aqui, acho que conseguimos da forma mais tranquila possível, da forma mais imparcial, para que você aí de casa tire suas conclusões, porque afinal a gente está falando de uma universidade que não se restringe aos muros daquela instituição, né? E não só dos municípios onde ela está presente, quer seja como é em Macaé, ou também nos núcleos que tem de CEDERJ. Então é uma oportunidade para que toda a sociedade avalie, porque o que é produzido na UENF é para a gente, é para toda a sociedade. Então fica aí para você essa análise, avaliação. Quem não teve a oportunidade de ver a entrevista de ontem e quem quiser ver essa, pode recorrer aí aqui às redes sociais da Folha FM, mas também no sábado, de uma forma reduzida, a gente vai estar colocando uma página de jornal, e já tirei a entrevista ontem do professor,
e deram 14 páginas. Então, nós vamos ter um pouquinho de trabalho. Então sábado, se for sair tudo, sairia um livro. Então, entre hoje e amanhã, eu tenho bastante trabalho pela frente para fazer de uma forma reduzida. Agora eu já entendi, então, a sua carinha quando o Cláudio imagina, a gente teve que controlar mais o meu tempo, então... Não, o tempo foi igual para todo mundo, né? Não tem mais... porque a quantidade de coisas faladas. A gente vai ter que fazer uma edição aí, né? Então, assim... Você tá reclamando à toa. Tem programa hoje de inteligência aí que faz Não, mas o problema não é tirar. O problema é reduzir, né? Quem realmente nunca tirou entrevista, 10 minutos de papo, dá uma página no jornal. É muito tenso. 2 horas dá uma edição inteira. E você não pode pular, não pode avançar, você tem que... Aliás, tem que parar. Mas vai dar tudo certo, convido todo mundo sábado para poder acompanhar a edição, né? Para ver que eu fiz um bom trabalho. Mas também, né? Fica aí disponível tanto na Folha 1, fica lá os links, quanto nas redes sociais, para quem não teve a oportunidade de ver a entrevista de ontem também, quem quiser ver a de hoje, comparar aí, é sempre bom. E a eleição justamente no fim de semana, na outra semana, então. Sim. Esse jornal impresso sai no sábado aí. Bom, então vale lembrar, Rodrigo confirmou aqui também, então, no jornal sábado. Deixa eu trazer o Edmundo também para fazer o seu fechamento. Agradecemos sempre a sua importante presença. E eu acho que essa pauta, assim, de eleição, essa coisa de, seja ela no campo acadêmico ou no político partidário, eu pelo menos tenho a sensação de que a gente cumpre o nosso dever como imprensa, como um veículo outorgado pelo governo, de que, e também não só outorgado, porque isso não é obrigado, isso é um perfil editorial. Então, acho que, assim como a gente cobre aí a política partidária dentro da ética, dentro do decoro, e traz para aqui só o que é ético e o que é realmente respeitável, a gente faz também dessa mesma forma de extrapolar os muros dessas universidades para que a população possa aproveitar de forma 100%. Edmundo, obrigado pela sua presença. Valeu. Agradecer o convite do Aloysio aqui de estar aqui, de vocês, todos os colegas aqui, a Rosana e ontem o Carlão. A Rosana, eu entrevistei os dois, né? Fiz a matéria entrevistando os dois, as mesmas perguntas, talvez tenha ficado muito extenso, mas eu acho que a Folha tem, eu até falei isso ontem e vou reforçar aqui, a Folha tem esse caráter de seriedade, de ética, né, de transparência. Eu acho que isso é uma marca que todo o Grupo Folha deixa, mas o Aloysio principalmente, pelo que eu convivo com ele, assim, até em relação jornalística. Então, tudo que eu escrevo para a Folha, que eu paro para escrever, é de muita pesquisa, de muita checagem, rechecagem, de muita seriedade, porque o grupo, também por decisão pessoal, mas também porque o grupo impõe isso, e eu acho muito bom. E aqui, esse papo de hoje e o de ontem é um exemplo disso, de abertura para a UENF, tão importante para a nossa cidade. A UENF, como você falou, pode participar de muitas políticas públicas que é importantes para a cidade. Então, é clichê falar da importância da UENF, mas é realmente muito importante. Parabenizo aqui o grupo por trazer essa discussão e agradeço o convite. Nós que agradecemos Edmundo Siqueira, que é jornalista, colaborador do Grupo Folha da Manhã, do Portal Folha 1, também do jornal. E lembrando, o Rodrigo falou, as entrevistas estarão disponíveis em nossas redes sociais, com imagens, e lá no podcast também, e logo mais na Plena TV. Não é isso? Que é também do Grupo Folha da Manhã. É todo o grupo, como eu digo aqui, comprometido com essa democracia, com esse futuro, com esse desenvolvimento da nossa região. Para fechar, então, eu trago o Aloysio Abreu Barbosa, agradecendo sempre a sua presença. E ontem foi um dia, como você relatou também, difícil para todos nós, evidentemente que incomparavelmente para você, mas hoje também o programa em homenagem ao Ícaro Barbosa. Fiz 4 meses do falecimento físico dele, né? E eu me lembro dele aqui, acompanhando aqui a gente e tal, enfim. Anunciar que amanhã a gente vai trazer o secretário de Saúde, Paulo Irano. A gente tem saúde aí listada, é uma coisa que aparentemente dicotômica, mas talvez não seja.
nas pesquisas que a gente retratou, tanto a GPP de março quanto a IGUAP feita em julho, só divulgada em agosto, a saúde ela aparece como principal virtude, principal problema do governo, né? Então vamos estar falando sobre isso amanhã com o secretário Paulo Irano, um médico de carreira brilhante, né, como gastro. E em relação ao ciclo aqui, que sim, em homenagem a meu filho, me permito fazer, até pelo jornalista que foi, eu acho que, assim, eu estou com 51 anos, né, e estou no jornal há muito tempo. Eu vi a UENF, o processo da UENF, assim, participei, trabalhei lá no início, falava do Barro Vermelho, sou do tempo do Barro Vermelho. Sim. Do cachorro voando lá no campus, sabe dessa história? Não, cachorro voando não. Eu vou contar. Olha, vou quebrar o protocolo, já que eu interrompi, desculpa. A gente estava aqui fora do ar e eles me prometeram que a gente vai ter um podcast, mas em outro lugar. A gente está tomando cafezinho e água. A gente vai fazer um podcast depois, outro dia, né? Mas num barzinho com uma cerveja lá perto da Vila Maria. Então, assim, já deixar isso aqui, e aí eu conto a história do cachorro voando, tá? Hoje não. Quebrou a corrente. Agora quebrou a corrente. Bom, não se desse, para contar tudo bem. É longa, não? Uma ventania que deu. A gente tem fotos daquele descampado, né? Tudo aterrado. Era uma espécie de um saibro, né? Isso, e aí teve um dia, né, que uma espécie de... Tinha aqueles redemoinhos, quase como se fossem uns pequenos tornados ali, né? E uma visão ali do cachorro dentro desse cone de vento, entendeu? E então, assim, essa é uma história real, né, que corre como uma lenda, né, uma lenda urbana, mas foi real mesmo. Tá? Então pode-se usar essa lenda aí naquela do Feijó. Se aqui até... política de campo só falta o boi voar. Agora não falta, continua o boi voar. Não foi um boi, gente, mas um cachorro já, tá? Então, Luiz. Mas dar o testemunho, porque, assim, Campos, antes da UENF é uma coisa, Campos depois da UENF é outra. Isso é um fato consumado. A condição de polo universitário de Campos foi galgada a partir da UENF. A UF, por exemplo, só tinha um curso de serviço social. Não que seja menos importante, mas vê o que a UF é hoje. O IFE, como escola técnica, era só ensino médio. Olha a potência que o IFE se tornou. Tudo isso veio a reboque da UENF, do sonho de Darcy Ribeiro. Vou repetir mais uma vez, ele tentou fazer no UNB, foi castrado pela ditadura, não pôde concluir o projeto dele e fez aqui em Campos. Um pensador do porte de Darcy, conceber isso nessa cidade, as pessoas talvez não tenham a dimensão do que seja, né? E, assim, democracia, mais do que se defender, se falar, se pratica. Eu acho que a UENF vai fazer isso agora, dia 16 e 19, né? Independente do resultado das urnas, que siga essa história que é certamente credora de Campos. Obrigado, Rosana. Eu é que agradeço. Eu quero dizer que eu me senti super à vontade aqui, né, com os amigos aqui da Folha. Então, já temos aí uma data para frente, um podcast mais light. O único problema é que o pessoal vai ter que controlar um pouco o tempo aqui da Rosana, porque fala muito, né? O podcast é liberado, lá. Obrigada, pessoal. Valeu, foi muito bom. É o proibidão. Menina, agora que eu fui ver, eu passei, sem querer, eu vou passar para o Edmundo, passei para ela. Mas olha só, não se preocupa não. A gente tem o trio de ferro, que é imbatível. Roberto Henriques, Antônio Garotinho e Jefferson. Isso aí. A entrevista, se deixar, é bom dia, porque eles falam o resto do... Tô ligada, sim, é verdade. E não adianta fazer sinal, não. Não, o acho que vai continuar. Roberto Henriques vai ter que ter pior, que ele vai... Mas você vai me perguntar, eu não perguntei não, Roberto. Não, senhor. Ele faz a pergunta e ele responde. Tem essa isso é um... Roberto me manda áudios de 12, 13 minutos. Você assiste Roberto naquela Henriques velocidade, né? Não, 20. 20, porque não dá. Eu mando uma figurinha que mandaram para mim outro dia. Eu perguntei a questão do índio, né? Vocês estão invocando aí que a pouco aquele direito de resposta que ele vem aqui, eu quero ver. Não, eu perguntei a questão do índio, que foi no governo dele, do índio, lá da entrada da cidade, né? Que tirou lá. Aí eu falei, Roberto, fala mais ou menos como aconteceu, rapidinho, só para eu entender aqui. 2 áudios de 14 minutos cada um. Boa! Isso foi rapidinho.
queria falar nada não, mas eu falei, fulano, me ajuda a fazer a pauta aí, como é que tá o andamento desse procedimento aí. Ele teve uma pessoa que mandou para mim 2 áudios de 6 minutos e meio cada, mais ou menos. Só vou falar o primeiro, Nando, seu João. Ah, ele é outro também. O dele já é de 30 minutos, 40. É? Então, confirmado aqui, muito obrigado, fechamos o programa. Amanhã nós teremos já com a pauta divulgada com o secretário de Saúde de Campos e a gente volta então às 7 da manhã com o Folha no Ar, oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também no oferecimento de vacina Plínio Bacelar.